Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que significa esta máxima que está na Bíblia? Jesus era um ser inigualável, uma sabedoria incalculável. Tudo isto, esta frase, seja o vosso falar sim, sim, não, não, ela começa a sua história no capítulo 30 do livro de Números, que é um capítulo que todo é tratado frente aos compromissos, os votos, o neder, como está lá no texto original, que os homens fazem ou se comprometem diante de Deus. As pessoas faziam compromissos naquela época, no tempo do povo hebreu, e o homem poderia confirmar ou negar. Mas havia, na verdade, de todos os lados, umas promessas, uma espécie de juramento. E Jesus, na sua época, ele se preocupou com essas questões de quem jura, quem não jura, quem se compromete, quem não se compromete. Não devemos tomar determinadas atitudes, porque Jesus nos aconselha a ser prudente nesse sentido. Se você abrir o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os versículos 33 a 37, você vai ouvir e vai ler ponderações magníficas nesse sentido. Jesus nos aconselha dizendo o seguinte, no versículo 33 do capítulo 5, ele diz: ouviste ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, ou seja, o apoio dos pés divino. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se é sim, é sim, se é não, é não. Tudo que passa além disso vem do maligno, ou do indigno, ou do erro. Olha como Jesus era prudente. Nós não podemos fazer nenhum juramento, nenhum comprometimento, porque nada depende de nós. Não podemos assumir compromissos se nós não temos condições de garantir. Se a gente não pode nem conseguir enegrecer ou embranquecer o fio do nosso cabelo, como diz Jesus, nós não garantimos absolutamente nada. Em outras palavras, fale corretamente, não prometa, mas faça. Se você faz, não precisa prometer. Se você cumpre, não precisa assumir juramento. Fora disso, é coisa, vamos dizer assim, material e não espiritual. E Jesus continua com essas suas ponderações lá no capítulo 3 do Apocalipse. Ele já no mundo espiritual, quando ele envia nos versículos do capítulo 3, os versículos 14 em diante, a mensagem que ele envia através de João, da psicografia de João lá em Patmos, aos cristãos da Laodiceia. Ele diz assim: eis o que diz o Amém, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Então, aqui é mais uma forma de dizer, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Não sejam mornos como a água que chegava a Laodiceia. Quando a gente vai a Laodiceia, observa naquela sua geografia, que lá do outro lado de Laodiceia fica a montanha de Hierápolis, onde hoje é Pamukkale. E então Hierápolis, a água que vinha para Laodiceia vinha de lá, ou vinha do rio, o rio Cisco, que ficava ali próximo a Colosso,
numa região inferior. Ou seja, a água do rio chegava fria, a água de Herápolis chegava quente. As duas, ao se misturarem, ficavam mornas. Quem tomasse aquela água misturada passava mal e vomitava. Então Jesus transfere ou ratifica essa questão quando ele fala da nosso propósito de dizer sim, sim, não, não. Perseverar até o fim. Ser firme em nossas atitudes. Quem cumpre não precisa prometer. Então, antes de prometer, cumpra. Não assuma compromisso. Não envolva Deus, nem Jesus, nem as coisas sagradas no seu compromisso. Fora disso, são questões inferiores que Jesus nos aconselha a evitar. Deixa aí o seu like e se inscreva, deixe a sua inscrição no nosso canal, que nós estamos aqui felizes e com condições e com muita alegria em responder. Que Jesus os abençoe. Até uma próxima oportunidade.